mulherada empreendedora, estamos de volta. Eu já estava com muita saudade de vocês. Este é o nosso primeiro episódio pós, digamos assim, recesso, né? Primeiro episódio nosso de 2026 e este é um ano... Até me faltou o ar. Estou emocionada hoje. Este é o primeiro episódio deste ano. Ano esse em que nós vamos ter aqui muitas convidadas especiais, muitas dicas e muito conteúdo útil de utilidade pública para você, empreendedora que está começando ou que já está aí na caminhada há algum tempo. E eu não quero mais, assim, me demorar. Quero apresentar a minha ilustre convidada de hoje, não é mesmo? Ela, Bárbara Coutinho. Vou deixar ela se apresentar. Bárbara Coutinho é a nossa convidada de hoje. Ela que é Head de RH. Falei certo lá na Next for You. Essa mulher soluciona muitíssimos problemas. Ela vai falar um pouquinho da trajetória dela aqui hoje. E é um assunto, Bárbara, eu já quero assim começar, que muitas empreendedoras têm assim como um monstro, né? Essa questão de contratação de pessoas, de mandar embora, de como mandar uma pessoa... Vou fazer essa pergunta. Como mandar uma pessoa embora sem que ela te odeie e te processe depois? Isso é muito importante. Isso é Bárbara, muito importante. Muitíssimo importante. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Você é empreendedora. Tenho certeza que nós vamos ter aqui um tempo muito prazeroso e de muita informação preciosa através da sua vida. Você começou na área de RH. Eu vi aqui na sua biografia, Bárbara, que você já ajudou cerca de 100 empresas a estruturarem seus negócios nessa área de RH. Como é que você caiu nesse lugar? Porque você é muito jovem, né? Olha que mulher linda, tanto, gente. Não tanto. Fala pra gente. Então, gente, primeiro, antes de tudo, é uma honra estar aqui fazendo parte desse time aqui do Você Empreendedor. É um projeto que eu admiro muito e vi nascer. E a minha história é um pouco confusa, ela tem muitos altos e baixos. Então, a minha trajetória profissional começou para esse lado corporativo, seguindo muito uma linha de social media. Então, eu cuidava de mídias sociais, eu acompanhava o Ian, que hoje é o head da empresa, que é o CEO da empresa que eu cuido hoje. E comecei a vida com o Ian. Eu já segui ele no Instagram e em dado momento eu estava incomodada no trabalho onde eu estava. Eu trabalhava como atendente em uma hamburgueria. E eu pensei assim, falei, cara, eu não tô mais feliz aqui. E o que eu posso fazer para sair daqui? E aí comecei a estudar, em dado momento, uma amiga minha falou, fui falar com ela e ela falou assim, cara, eu adoro fazer bolo, sou confeiteira, mas eu não sei vender, não sei como fazer isso. Quer ser minha sócia? E eu falei, não tenho nada, não tô feliz onde eu tô, vamos nessa. Comecei ali com ela, a gente foi sócia ali durante 2 meses. Nesse período, eu fui conhecer o Ian, paguei um curso para ele de mentoria empresarial, ele me ajudou a estruturar um plano de negócio. E passou um tempinho, ela falou que não queria mais. Então, eu falei, os 2 meses que eu fiquei com ela foi ali novembro e dezembro, que foi o mês de final de ano, onde a gente começou a promover. Conseguimos uma influenciadora mega famosa, tinha ali 1 milhão de seguidores. Eu falei, caramba, na Páscoa, vai bombar. Vamos estourar, vou ficar rica. Tava muito confiante. E aí ela falou que não queria mais. Eu falei, o que eu faço agora? Se ela que é a confeiteira, eu sou a parte administrativa, que vende, que gerencia o perfil, o que eu faço? E aí eu liguei pro Ian, meu mentor. Ele me aconselhou, pediu pra eu ficar calma, pra eu não desistir, que eu podia encontrar uma outra pessoa pra fazer isso. Mas acabou que eu não quis, deixei ali ela tocar isso. E fui estudar. E aí comecei a me estudar um pouquinho de marketing digital. Tem um amigo que é lançador digital e tava ganhando dinheiro com o infoproduto. Aí ele foi lá e falou, cara, você podia estudar mais isso. Comecei a estudar tráfego pago. E nesse período, esse Ian, ele postou no Instagram dele e falou, olha, pessoal, eu tô aqui precisando de um social media, se inscreve aqui quem quiser participar. Eu ainda estava trabalhando na hamburgueria, porque como os planos não deram certo, eu não cheguei a sair de lá. Eu falei assim, vou me candidatar. Oi, tudo bem? Lembra de mim? Poxa, posso me candidatar? Aí ele, pode, você estudou marketing? Falei, não, mas eu fiz o seu curso. Aí eu joguei toda a responsabilidade para ele. E passou esse tempinho, eu fui lá, a gente passei nesse processo, ele agoniado, então já comecei no mesmo dia que eu fiz o processo. E aí foi passando um tempo. E eu fui lá, acompanhando ele. Como eu já era seguidora dele, já acompanhava a rotina, ficou muito mais fácil para mim, porque eu já sabia o que o público gostava, como o público gostava. E ali, em alguns meses, a gente teve um retorno muito bom. Ele dá treinamentos, imersões. E nesse treinamento, um dos vídeos que eu gravei, que é onde ele fala de meta e recompensa, que é algo que eu levo muito para minha vida e para minha carreira hoje, esse vídeo viralizou, pegou ali, acho que 100 mil visualizações.
E foi ali um marco pra gente na época, falando, foi o nosso vídeo mais viral. Aí ele falou, caraca, Bárbara, você já garantiu aí 1 ano do seu salário. Pô, tô muito feliz aqui com essa conquista. Foi passando um tempo, a empresa foi crescendo, foi expandindo. E ele chegou num outro nível. E ele fez um convite pra mim, falou, Bárbara, a minha irmã, a Manu, agora ela vai assumir a parte aqui de marketing. A Manu era gerente do escritório. E eu preciso de alguém para assumir a gerência. E aí ele foi lá e me fez esse convite. E eu fiquei paralisada. Por que eu fiquei paralisada? Porque, para mim, era muito fácil estar naquele local de quem estava ali acompanhando dele, como sombra, como discípula. E eu tinha que sair desse lugar e ir para o lugar de pessoa que vai controlar os outros, não uma pessoa que vai fazer a bagunça, que era quem eu era. Então, para mim, foi o meu primeiro momento, meu primeiro contato com gestão de pessoas. Eu acho que esse ano, onde eu fui gerente com ele, foi fundamental para mim, porque me fez entender ali a maturidade de ter um posicionamento, a maturidade de você saber conversar com uma pessoa e de entender o que é necessário ali para você gerar resultado, para você extrair o melhor dessa pessoa. E depois desse 1 ano, as coisas continuaram crescendo, a gente viveu uma curva exponencial em 3 anos. E ele foi e me chamou, Bárbara, agora eu não quero mais que você seja gerente, quero que você assuma essa parte aqui de RH, conduza, toque esse segmento. E aí, desde então, eu me tornei aí head de RH do Grupo Next. Foi basicamente assim, de maneira bem resumida. Que a sua vivência, então, desde o início foi bem prática, né? Porque você iniciou ali o negócio, que foi um treinamento, né? Quando a gente olha para trás agora, foi um treinamento. Exatamente. Na confeitaria ali, com o negócio dos doces. E depois você foi só enfrentando desafios, né? Porque Exatamente. Foi um desafio atrás do outro. Mas que a gente sempre fala aqui, que o desafio, quando ele surge, é para fazer a gente crescer. E você foi abraçando oportunidades não por se sentir preparada, mas por enxergar que aquilo ali estava diante de você como um desafio e que todo o preparo você já vinha construindo, né? E outras coisas você ia, porque não tem jeito, tem coisa que a gente aprende fazendo. Sem dúvida. E depois que você iniciou nessa área, né? Nesse segmento propriamente dito de RH, Bárbara, porque, assim, é uma dúvida de muitas empreendedoras, quando elas começam a crescer num negócio, né? Elas vão ali fazer a sua primeira, segunda contratação. Primeiro a gente trabalha a eu-presa, né? E aí essa eu-presa cresce e depois vai contratar ali um colaborador, 2 e etc e tal. A gente percebe que há erros muito comuns que as empresas, né? Os donos dessas empresas cometem ao contratar pessoas. Com a sua experiência, tendo visto ali muitas pessoas chegarem, partirem, expectativas do empregador, expectativas de quem está chegando como colaborador, o que você destacaria hoje como os erros mais comuns, principalmente para empreendedoras que estão começando, cometem ali ao contratar pessoas? Cara, para mim, 100% comunicação. Comunicação é clareza é poder. Então, a partir do momento em que você não apresenta de maneira honesta e clara o que essa pessoa vai precisar fazer nessa função, você já começa a gerar um gap pro desempenho dela. Então, imagina que você tem uma equipe com 5 pessoas, onde você vê que uma está muito insatisfeita. Se você demite essa uma e não entende das outras 4, o que gerou essa insatisfação nela, você vai colocar outra pessoa e vai ter outra pessoa muito insatisfeita, porque vai ter contaminado a empresa. Então, quando você não há clareza no processo de entrega do que essa pessoa precisa desempenhar para ter uma performance, a gente chama isso de indicador de desempenho. Quando não há clareza nesse indicador, você não consegue medir a pessoa pelo desempenho dela. Então, você vai ter uma equipe onde uma pessoa entrega muito e outra pessoa entrega pouco. E no final, você só vai olhar o resultado no fim do mês e vai achar que tá tudo certo. O famoso trabalho em grupo, né? Exatamente. Em que uma pessoa faz o trabalho, todo mundo toma nota, mas uma pessoa faz o trabalho e os outros vão ali na... Exatamente, vai na aba. E isso é uma coisa que, quando você falou de clareza, quanto ao que a pessoa vai entregar e quanto àquilo que é responsabilidade dela, a gente pensa que quando a gente contrata alguém, isso já... óbvio, eu contratei fica subentendido. Eu contratei lá uma auxiliar de serviços gerais, ou eu contratei um vendedor. Isso pode parecer muito óbvio. Poxa, eu contratei um vendedor. Um vendedor para quê? Para vender, óbvio. Mas tem várias outras subtarefas ali dentro daquela função de vendedor, que às vezes é uma expectativa do empregador e que aquela pessoa que está vindo não sabe. E quando você fala isso sobre a comunicação ser poder, é de todo esse diálogo ser prévio ao momento da contratação e certamente, né, isso evita muitas frustrações futuras, tanto dessa pessoa que está entrando, quanto para esse empregador. Porque a gente percebe também, Bárbara, o que é muito comum, né? Pessoa que está ali crescendo em empresa. Aí o que eu vejo, que eu já vi aqui, recebemos várias convidadas que fizeram isso. Contratam alguém da família,
né? Porque essa contratação, ela passa a ser por ali necessidade, não por estratégia, né? Exatamente. Contrata alguém da família, contrata um amigo que está precisando, mas que às vezes não é aquela mão de obra necessária, não é necessária, né? Mas capacitada, competente. exatamente. Mas é a mão de obra que tem ali, e aí certamente você já viu casos assim, né? A gente já acompanhou aqui várias vezes pessoas que contrataram a família e no final permaneceu a família, graças a Deus. Nem todas. Problemas aconteceram, né? E quanto essa assertividade para contratar essa pessoa? Você falou na sua biografia também, Bárbara, muito a respeito de perfil comportamental, né? Qual é o peso que esse perfil comportamental, quando você trabalha selecionando, né, fazendo essa triagem de pessoas para as empresas, né? Só para vocês entenderem um pouquinho do trabalho que a Bárbara desempenha hoje, que é, inclusive, um trabalho muitíssimo importante. Quando você trabalha ali na sua empresa, você sabe do seu negócio, mas às vezes você não sabe das necessidades por trás que uma pessoa vai ter que ter para atender a sua necessidade, né? Qual é o peso que você enxerga que tem, Bárbara, esse perfil comportamental versus, digamos assim, capacitação? Dentro do meu método, eu valido 80% comportamento e 20% técnica. Por quê? Porque o meu tipo de cliente, ele não é um cliente que está estruturado. Então, qual é a empresa que hoje em dia, dentro do mercado, exige uma competência alta? É o Google, é uma empresa que tem 1.000 funcionários, é uma empresa que tem toda uma infraestrutura, todo um suporte para oferecer. Eu, como pequeno empreendedor, eu não posso cobrar uma competência se eu não estou disposta a pagar por ela. Então, o que eu avalio dentro de uma pessoa é o plano empresarial daquela empresa. Poxa, para onde essa empresa quer ir? Quanto essa empresa ela vai precisar ali de uma evolução, de um comprometimento dessa pessoa? E eu comparo esse plano da empresa alinhado em paralelo ao plano do colaborador. Então, a pessoa que eu estou entrevistando ali, eu pergunto, poxa, onde você quer chegar? Qual o seu objetivo aqui dentro dessa empresa? Para mim, é muito mais relevante entender se essa pessoa está comprometida, se ela está ali para trabalhar 2 anos, se aquilo ali é um degrau na vida dela. E isso, eu não acho isso um problema. Também não acho um problema você contratar alguém da sua família. Eu acho um problema quando você não deixa claro. Entende? E aí já teve casos de... Na minha empresa, o Ian, ele é sócio da irmã dele de um segmento e eles se dão super bem, porque existe uma divisão... Divisão clara. E tem casos onde eu já vi pessoas que eu conheço onde a família parou de se falar. Entende? Então, quando não tem essa clareza, volta muito para a clareza que a gente falou antes, né? Acaba gerando isso. Então, eu levo em consideração muito o comportamento. Porque se é uma pessoa em crescimento, alinhada a uma empresa em crescimento, tem tudo para colaborar, tem tudo para crescer junto. Só que eu trago esse empreendedor para o chão. Então, às vezes, ele está com a expectativa muito alta. Às vezes, ele quer alguém pronto. Só que, se você for contratar alguém pronto no mercado de trabalho, ela tá cara. Você, como uma empresa que só pode pagar um salário mínimo, porque não consegue oferecer benefícios, porque se gera encargo para você e você não fatura o suficiente, você tem que formar essa pessoa, você tem que treinar essa pessoa. Cara, isso é muito, muito interessante o que você está falando, porque parece ser óbvio, né? Olha, claro, tipo, é uma empresa em crescimento, ela vai contratar alguém também em crescimento, ela vai crescer junto ali, porque se ela for contratar um gerente, uma pessoa que tem 10 anos de experiência, ela não vai ter caixa para pagar essa pessoa. Isso parece ser muito óbvio. Mas, na maioria das vezes, esse empreendedor gera essa expectativa. De que essa pessoa vai chegar pronta, ela vai chegar para solucionar os problemas deles, e aí uma dupla frustração, né? Exatamente. Porque, às vezes, essa pessoa que aceita essa oportunidade tem uma expectativa que não vai ser suprida, porque ela já espera algo mais bem estruturado e não tem esse algo bem estruturado. Na verdade, ela deveria ser a pessoa que vai estruturar, só que ela não sabe disso. E, em contrapartida, o proprietário ali da empresa, ele acredita que essa pessoa vai somar e vai até somar, mas realmente esse alinhamento de expectativas é muito importante, né? Para o momento que o empreendedor ele está, que às vezes ele é de início ou ele está transicionando de uma área para outra, e a gente tem percebido aqui, quando a gente conversa com outras empreendedoras, o quanto é importante você ter colaboradores e pessoas perto de você que tenham um coração ensinável, né? Às vezes a pessoa não vai ser a que tem o pós-graduação, pós-doc, mas ela é a pessoa que tem um coração ensinável, que entendeu a identidade da empresa, que entendeu a cultura da empresa e que vai somar e girar, né, naquela engrenagem ali, que já é a visão da empresa, são os valores da empresa. Eu costumo dizer que essa parte de treinar uma pessoa é que nem você ensinar alguém a fazer brigadeiro.
Por quê? Porque se alguém fala assim, vamos fazer um brigadeiro, como é que faz? Tu pega um leite condensado, pega um Nescau, você joga na panela, e se você for fazer no sentido literal, não é nada daquilo. Entende? Você precisa dosar, você precisa abrir, você precisa preparar. E quando a gente vai treinar uma pessoa, a gente só fala o que tem que fazer. A gente não fala como nem o porquê. Então, quando não existe essa clareza, às vezes a pessoa coloca, nem que fosse o melhor funcionário do mundo, nem que fosse esse cara mega preparado. Se você fala o que ele precisa fazer e não fala como nem o porquê, esse cara não vai fazer do jeito que você quer. E ele não vai fazer melhor do que você. E o que eu vejo em muitas empresas, né? Existe sempre essa expectativa de você encontrar um colaborador que seja tão bom quanto você. Você não vai. Você é a estrela do seu negócio. Você não vai encontrar ninguém melhor do que você. Então, você pode até treinar e ensinar alguém a fazer isso. Mas você tem que ter essa clareza de que essa pessoa não vai entregar no mesmo nível de você. Porque no momento em que ela estiver entregando, ela vai abrir o negócio dela. Verdade, é verdade. E isso é, inclusive, um medo de muitas pessoas quando elas crescem. Porque ela cresce. E aí ela se sente limitada no seu crescimento. Porque enquanto você não delega, você se sente limitado no seu crescimento. Exatamente. E aí ela pensa, bom, eu não vou encontrar uma pessoa para fazer o que eu faço, então eu vou fazer. É isso. E aí eu vou cozinhar, eu vou fazer as contas, eu vou fazer as compras, eu vou atender, eu vou responder o WhatsApp, e aí daqui a pouco você corta pra você infartando aos 30 anos de idade. Porque você não foi capaz ali de delegar e enxergar que por mais que houvesse pessoas que não vão ser a estrela do seu negócio, eu gostei dessa expressão, você é a estrela do seu negócio, podia se tornar aqui um slogan nosso, né? Mas por mais que você seja a estrela do seu negócio, você precisa treinar pessoas que façam ali com excelência, talvez não igual a você, mas com excelência, exatamente, aquilo que o seu coração pulsa, né? E eu penso que muito que soma disso que você está falando, Bárbara, é um outro aspecto que você trabalha também, ensinando, implantando na Next for You, que é a cultura organizacional. E eu tenho certeza que muitas empreendedoras estão aqui nos assistindo, que estão ali no início e talvez cultura organizacional, um nome chique, né? Tipo, isso não é para quem é pequeno, isso é para uma empresa já maior, para um outro patamar. Quando não, se na verdade alguns valores e alguns parâmetros já são implantados desde o início, né, dessa empresa, ali no iniciozinho, muitas coisas podem ser facilitadas lá na frente, né? Fala um pouquinho pra gente de como que você trabalha isso hoje dentro do seu... das contratações ali, dos modelos que você proporciona para os seus clientes. Isso é muito engraçado, né? Você falou que as pessoas costumam achar que isso é coisa só de empresa grande, sendo que, na verdade, a maioria das pequenas empresas já tem uma cultura organizacional ali instalada, elas só não sabem e não têm isso mapeado. Então, toda vez que eu falo de uma cultura organizacional, eu falo de um líder inspirador. Exemplo, a gente fala na Apple, você associa quem? Steve Jobs. Sim. Se eu falo da Amazon, eu associo a quem? Ao Jeff Bezos. Então, eu sempre associo uma pessoa. Por quê? A cultura organizacional, na verdade, é o modelo de referência de alguém. Então, eu pego uma pessoa, coloco ela no papel de liderança inspiradora e compartilho as ideologias dela para o crescimento, o que fez essa pessoa crescer, o que fez ela chegar até ali quanto empresa, e dissemino isso para a equipe. O principal como que eu posso dizer? Propagador da cultura organizacional é a tua liderança. Se você, hoje na tua empresa, não existe essa divisão, você é o proprietário e tem 3 pessoas abaixo de você, você tem que trazer esses 3 funcionários muito para perto. Se a tua empresa é um pouco maior, você tem uma liderança ali, um gerente, supervisor, você tem que trazer o supervisor para perto, porque o funcionário ele não veste a camisa da empresa sem antes vestir a camisa do dono que ajudou ele, do dono que entendeu um momento de necessidade, um momento que ele precisou de uma ajuda humana, não de uma ajuda como empresa, sabe? Então, as pessoas elas acabam dizendo que você precisa separar o CPF do CNPJ, quando não. Quando, na verdade, uma coisa está muito atrelada à outra. Na verdade, você está trazendo um conceito aqui para gente que, com toda certeza, muitas pessoas ouviram exatamente o contrário, né? De que essa separação era fundamental a fim de que as pessoas respeitassem limites ou houvesse ali um respeito e tudo mais. Mas a gente continua percebendo que, por mais que, hoje em dia, a gente tente despersonificar, digamos assim, o negócio, a gente percebe que pessoas se conectam com pessoas. Não adianta, né? Pessoas continuam se conectando. A gente está vivendo na era da tecnologia, né? Então, hoje tudo é muito virtual, tudo é muito WhatsApp, tudo é muito IA. Então, qualquer contato humano que você tem, ele soa de maneira muito positiva.
Uma coisa que eu sempre indico para os meus clientes é ter um momento ali entre você que é o dono, que tem a visão do negócio, e a tua equipe. Por quê? Esse cara, ele não vai sonhar o seu sonho contigo se ele não sabe o que tu sonha. Às vezes você tem esse cara trabalhando ali, apontando para um lado, seguindo sozinho, só que isso só tá na cabeça dele. A equipe não sabe o que ele tá pensando. A equipe tá pensando que semana que vem vai encerrar, vai mandar todo mundo embora. Então, quando não existe esse compartilhamento, não existe essa sintonia, você gera uma equipe muito desequilibrada, onde tem uma pessoa, tem um grupo andando para frente e 3 grupos andando para trás. E aí você não consegue avançar por mais que você se esforce. É difícil isso, né? Porque, assim, quando a gente fala aqui, usando termos técnicos e pensando a grosso modo numa empresa, a gente consegue enxergar essas coisas de uma maneira muito nítida. Mas quando a gente vai para o âmbito das relações humanas e de como o ser humano é complicado, gente, porque uma empresa, eu digo que se tivesse uma empresa de cachorro, seria ótimo de trabalhar nela. Mas as empresas não são de cachorro nem de gato, as empresas são de gente, né? E o ser humano é um ser muito complexo e, querendo ou não, toda essa questão de implantação de cultura, da visão da empresa, do que sonha o dono, do que transmite a sua liderança, e a sua liderança, por consequência, ali aos seus liderados, em dado momento se torna um telefone sem fio, se você não faz isso de maneira muito intencional, né? E de uma maneira muito clara, muito intencional e clara. Tem uma pergunta aqui que eu anotei para te fazer, Bárbara, que eu acredito que também seja bastante assim a dúvida de algumas pessoas quando a gente fala no assunto de contratação. Imagina quando a gente tem uma empresa, né, que não está caminhando bem. O dono percebe ali que, olha, os resultados não estão bons, ou houve uma queda ali nas vendas, ou veio de um período muito bom e depois período ruim, decaiu. Enfim, a dedicação dos funcionários não está mais a mesma. Quando esse empreendedor, essa empreendedora constata que esses resultados estão sendo ruins naquele momento, a gente sempre, num geral, né, tenta buscar um culpado. Né? E aí fica aquilo, né? Quando há um ambiente de insatisfação, normalmente a equipe coloca a culpa no gestor e o gestor, por suas vezes, coloca a culpa na equipe. Normalmente, quando você recebe esse tipo de conflito, quais são os parâmetros que você utiliza para medir isso e como que, de repente, essa empreendedora que está nos assistindo hoje, ela está com esse problema na empresa dela, está com os cabelos pro ar, porque ela quer resolver. Todo mundo quer a solução. Mas é uma situação complexa, porque nem sempre o empreendedor tem dados claros para analisar. Exatamente. Acho que o ponto-chave disso aí são os dados, né? Como eu estou falando aqui para empreendedoras, é importante deixar claro que, independente de quem seja o real motivo do resultado ruim, a culpa é sua como empreendedora, porque, querendo ou não, foi você que contratou essas pessoas. Então, você precisa assumir o seu lugar de que tudo no seu negócio, seja o bom resultado ou o seu resultado ruim, é culpa sua. E... Poxa. Existe esse alinhamento? Ai. Desculpa, galera. Existe esse alinhamento de que quando você entende ali o papel da sua equipe operacional, o papel da sua liderança, você precisa medir os indicadores de desempenho deles. Só que se você, como gestor, você tá ali, o resultado tá ali, você não mede esse resultado, seja ele bom ou ruim, você também está deixando uma margem para que esse resultado ele não melhore, você deixa uma margem para que esse resultado não piore. Então, você acaba se colocando nessa situação ali de ciclo. Exemplo, uma empresa que não tem metas claras, ela não pode cobrar um bom desempenho. Por quê? Porque as pessoas vão chegar lá, vão cumprir o horário, às vezes vão enrolar, às vezes não vão fazer o que precisa ser feito, vão ser atrasadas e estão ali apenas para receber o salário mínimo. Quando você tem esse problema de conflito na equipe, você precisa trazer a equipe para perto. Então, poxa, tô tendo um conflito na minha equipe. Existem duas vertentes aí, os dados e a segunda vertente é o processo. Por quê? Se você tem um processo desenhado com clareza, onde começa e onde termina cada etapa, você enxerga ali a margem de onde está o erro. Então, poxa, cada uma equipe, o resultado da equipe é coletivo. Você viu ali os resultados que cada um gerou na equipe. Um foi ruim, você sabe que tem alguma coisa acontecendo com essa pessoa. Se toda a equipe teve um resultado ruim, possivelmente a culpa é do gestor, entende? Então, são muitos cenários, são muitas camadas. Não dá pra eu traçar uma
receita de bolo Sim. aqui pra gente fazer essa análise. Mas de um jeito ou de outro, você tem que olhar primeiro pra você, empreendedora. Fala, cara, onde eu tô deixando de olhar e dar atenção pra minha equipe? Às vezes a gente fica muito... Mayara, às vezes a gente fica muito fissurado ali com o resultado. Com o resultado. A gente só cobra o resultado, mas a gente não cobra o caminho até o resultado. Então, por exemplo, vamos lá, eu preciso fazer um bolo. Eu cobro o bolo no final, mas eu não cobro ver a validade dos ingredientes, eu não cobro ver se as frutas estão frescas, eu não cobro ver se tinha o sabor que precisava, entende? Então, o que vai definir o teu trajeto até o sucesso é realmente o trajeto, é o caminho. Se você olhar para o caminho, você pode ter certeza que você vai encontrar o erro e vai resolver o problema. E a gente percebe, inclusive com isso que você está falando, Bárbara, que às vezes algumas etapas desse processo para chegar no resultado, porque o resultado é maravilhoso e na maioria das vezes a gente já começa, o empreendedor já começa sabendo onde, ele até sabe onde ele quer chegar. Só não sabe como. Exatamente. Ele tem um objetivo e um sonho. E aí, o que acontece? Se esse objetivo, né, se essa meta às vezes não é clara, esse como, vamos dizer assim, esse como não é claro nem para ele mesmo, a transmissão desse como se torna ainda mais complexa para essas pessoas que estão ali para colaborar para isso acontecer, né? E a gente percebe que algumas etapas elas são ignoradas durante esse processo, tanto no processo organizacional, tanto de contratação, até porque nenhuma empresa, é muito difícil que uma empresa, às vezes, ela cresça de maneira orgânica, né? Às vezes, a gente acompanha aqui muitos casos de empresas que, tipo, deram aquele boom e em um mês a pessoa teve que dar conta ali de chamar pessoas para trabalhar e a gente sabe que não é simples aplicar todo o conhecimento que às vezes a empreendedora até tem, mas ela não teve tempo hábil para poder aplicar tudo aquilo ali e analisar, e depois ela recebe aquela bomba armada e ela tem que desarmar, né? Que etapas você enxerga que não se pode queimar dentro desse processo de agregar novas pessoas à equipe e formar essa liderança? Então, eu acho que existem fases, né? Se a tua empresa hoje é uma empresa que está nascendo, você vai precisar de gente. Então, você precisa ter clareza também no que você espera dessa pessoa. Tem gente que só quer contratar uma pessoa que vai ficar a carreira dela inteira ali. Só que nem sempre isso vai acontecer na realidade. Então, se você tem essa clareza de que, poxa, eu preciso ficar alguém que fique pelo menos 2 anos e se compromete esses 2 anos, é muito melhor você ter se você identificou essa pessoa, sabe que ela vai ficar ali por 2 anos comprometida, cara, contrata essa pessoa por 2 anos, porque aí você economizou tempo. Então, quando você ganha tempo, você consegue resolver outros problemas. A gente vai entrar muito nesse ponto que você falou, do empreendedor. Então, eu tô preocupado com todos os outros problemas e não tô preocupado em formar uma equipe. Se eu consigo ganhar tempo, contrato uma pessoa que vai ficar ali pelo menos 1 ano, 2 anos comigo. Eu consigo olhar para os outros pontos estratégicos do meu negócio. Eu consigo olhar para o perfil de colaborador que eu quero. Eu consigo olhar para a demanda que ele atende, para a urgência que ele atende. Hoje em dia, eu costumo falar que a mão de obra o capital profissional, o capital humano, é o capital mais difícil de você tratar no seu negócio. Por mais que você coloque ali os melhores clientes do mundo, você não vai ser a pessoa que vai ficar ali o dia inteiro no WhatsApp respondendo. Então, você tem que ensinar e moldar essas pessoas para darem o mesmo tratamento que você. Eu enxergo muito isso relacionado ao fato de que você precisa identificar o nível do seu negócio. Então, poxa, qual a urgência do meu negócio hoje? Eu preciso construir uma equipe. Então, vou colocar uma equipe, daqui a 1 ano eu me preparo para ter uma equipe mais preparada. Consegui me preparar, consegui formar minha equipe. Daqui a 1 ano eu consigo contratar uma equipe que queira construir uma carreira, entende? Então, você vai ganhando tempo para resolver outros problemas, porque empreender é basicamente isso, é uma corrida contra o tempo. Enquanto você ganha tempo para resolver um problema, vai aparecendo outro e você consegue se organizar de uma maneira ali que atenda o seu objetivo no final. Quando a gente começou quanto empresa, a gente era um escritório ali com... Na minha empresa, por exemplo, a gente não contrata quase ninguém com experiência. Todo mundo entra lá cru. Por quê? Porque a gente já desenhou um processo e uma trilha de crescimento para essa pessoa. Então, as pessoas sabem que se elas se desenvolverem, se elas abraçarem a cultura e se comprometerem, elas vão chegar no objetivo delas. Teve um rapaz que eu contratei como estagiário. Hoje ele é dono de uma BU, hoje ele implementa o nosso CRM, ele se chama João. Então, existe uma oportunidade de crescimento, as pessoas conseguem ver. Eu fui essa pessoa também, eu entrei como social media, me tornei head de um setor. Então, quando você valida isso, onde a pessoa falou, cara, você vai trabalhar aqui agora, vai trabalhar muito, eu vou contar com você daqui a 2 anos, quem sabe se você se empenhar, você pode ter uma coisa que é sua. Você aflora essa pessoa. Sim. E aí é importante você entender o perfil da pessoa que está contigo. Vai ter gente que vai se interessar mais por ter um negócio, vai ter gente
gente que vai querer estar naquele lugar a vida inteira e tá tudo bem. E que o perfil importa, né? De você identificar para qual fase da sua empresa é interessante aquele perfil Exatamente. de pessoa. Porque eu vejo muito isso também, né? Que a empresa ela é feita de... Ela também tem suas fases. Exatamente. Porque ali no início, é o jogo acontecendo e as regras ao mesmo tempo sendo estabelecidas. E aos poucos isso vai se organizando e tudo mais. Mas ter essa paciência e conseguir enxergar, mesmo estando no olho do furacão, as coisas como elas são do lado de fora, que às vezes a gente precisa fazer isso, né? Precisa fazer essa reflexão. É difícil, não é fácil, né? E como você disse, muito bonito, né? Capital humano é uma bênção. O capital humano ele é uma bênção. Mas é bem interessante essa questão que você falou das etapas, porque a gente percebe que na fase de crescimento é onde mais os erros acontecem, né? De etapas serem queimadas e depois ali parece que você é como se fosse uma roupa pequena, né? A gente cobre os pés e aí descobre a cabeça. Cobre a cabeça, porque você fica ali equilibrando sobre qual incêndio você vai apagar naquele momento. E muitas empreendedoras, às vezes, vêm aqui e dizem, olha, houve uma fase, normalmente essa fase ali do início, o crescimento, que eu estava... Era um incêndio todos os dias. Exatamente. Um leão por dia, às vezes vinha a savana toda. Às vezes a savana toda naquele dia. Mas são fases que, se você de fato busca se organizar, ali esfriar a sua cabeça e buscar conhecimento, que a gente sempre fala aqui que é muito importante. Ninguém nasce sabendo e às vezes você tem uma visão de empresa muito bacana. Mas você vai precisar aprender com outras pessoas que percorreram o caminho que você percorreu, outras pessoas que deram cabeçada e que, porque elas deram cabeçada, você não precisa dar de novo, né? Mas nem sempre a gente sabe que é simples assim. Bárbara, hoje, dentro do negócio que você atua, né? Como você acaba ali dentro da área de RH, você conecta ali comportamento, estratégia, performance. E como você enxerga que essas três dimensões, elas se relacionam dentro da estratégia de um negócio? Cara, isso é muito importante, né? Porque, principalmente quando eu falo assim, poxa, eu sou head de RH. E aí as pessoas fazem a seguinte pergunta, o que o RH faz? Toda vez que eu pergunto o que o RH faz, ninguém sabe me responder. Aí eu falo... Ou fala coisas assim aleatórias, né? Organiza festinha, vê lá a folha de ponto e tudo mais. Só que... Isso foi uma coisa muito difundida mesmo, onde as pessoas que faziam RH acreditavam que aquilo ali era uma ONG. Eu tenho que estar sempre penando funcionário. não, eu preciso estar sempre nesse lugar de escolher um lado, vilanizar. O patrão é mau, o funcionário é bom. E não é isso, na verdade. Na verdade, tá todo mundo jogando o mesmo jogo, todo mundo precisa crescer para aquelas pessoas receberem o salário, a empresa precisa crescer, as coisas precisam continuar rodando para aquilo ali acontecer. E o papel do RH... que eu atuo é um papel mais estratégico. Então, eu não lido tanto com essa parte operacional, eu lido com essa parte estratégica que é voltada ali para a gestão, para o desenvolvimento da gestão da equipe. Então, por exemplo, dentro do ecossistema onde eu trabalho, tem a consultoria empresarial que alavanca a empresa na parte de processos. Então, ali é a estratégia do negócio. O meu papel ali é avaliar a estratégia das pessoas. Então, poxa, é entender quais são os conflitos da equipe, por que a equipe não performa, se os processos estão bem escritos, entender qual é o problema da gestão, qual é o problema da liderança, como eles são medidos e avaliados, e por que acaba misturando performance com resultado, com comportamento, porque quando a gente fala de um negócio, uma empresa ela é feita para dar lucro. Se eu não avalio performance, eu não tô lidando com uma empresa. Você pode estar perdendo dinheiro, né? Entende? Então, o meu papel dentro de uma empresa é fazer ela ser mais produtiva e, consequentemente, ter mais lucro. Consequentemente, ela se desenvolver mais, conseguir atender mais dentro daquele período. Cada empresa ela tem a sua peculiaridade ali. Só que, em cada caso, às vezes, você vai identificar aquilo que eu te falei. Vai ter uma equipe onde tem 5 funcionários, mas só 2 estão trabalhando muito. Vai ter uma equipe que tem 5, mas na verdade precisa de 8, porque eles estão sobrecarregados. Então, eu busco entender ali para que não sature o empregador
para que não sature, na verdade, o colaborador e que para o empregador tenha essa noção, porque dificilmente o empregador ele vai ouvir o cara que ele contratou, vai achar, tá fazendo corpo mole, tá fazendo isso, isso e aquilo. Só que quando vem alguém de fora e fala, poxa, você não tá remunerando bem, poxa, você pode dar oportunidades melhores, ele olha de um jeito diferente. Então, hoje eu busco conectar isso, eu busco equilibrar ali, ser a pessoa que fica intermediando e traçando ali, extraindo o máximo para que a empresa seja mais produtiva. É isso que eu busco fazer em todos os meus clientes. E isso é muito importante porque, como você disse, né, a gente não pode esquecer que a empresa ser produtiva vai ser bom para esse colaborador e vai ser bom para esse empresário. E essa questão da vilanização que você falou é algo meio que até cultural no nosso meio, né? Porque a empreendedora, o empreendedor, no geral, ele é um gerador de emprego, um gerador de renda, um multiplicador de recursos. E muitas vezes, dentro da nossa cultura, a gente percebe que existe isso mesmo. De essa pessoa ser o explorador, de essa pessoa que está ali trabalhando ser um pobre coitado que está sendo explorado, mas que às vezes está ali, tipo assim, fazendo de fato corpo mole, né? E se a gente não tem... se essa empresa não é estruturada dentro de pilares em que faça, de fato, essa pessoa enxergar, ela pode estar perdendo lucro e, às vezes, mantendo ali empregado uma pessoa que, de fato, não merece aquele lugar. Porque tem gente que não merece, às vezes, está ocupando um lugar dentro do seu negócio. E isso é muito difícil de enxergar, principalmente no início de uma empresa. Porque você fica dependente, né? Você acaba se envolvendo emocionalmente também, né? Eu disse que ia fazer para você assim, essa pergunta e acabei não fazendo sobre a demissão, a tão temida demissão, né? Porque, por exemplo, a gente já trouxe aqui uma advogada para falar justamente sobre alguns processos dentro dessa relação, né? Trabalhador ali, empresário, que é algo que no nosso país existe muito oportunismo em relação a muita coisa errada, né, gente? Porque às vezes a pessoa não fez nada certo. A empreendedora ajudou ali, poxa, eu ensinei tudo, fiz tudo, a pessoa saiu e processou. A gente percebe que isso, infelizmente, é muito comum e isso vai gerando reservas em quem contrata, né? E a gente vai percebendo que são histórias que se repetem em muitos empreendimentos. Hoje, Bárbara, o que você diria para nós, para essa empreendedora que está aí contratando, já fez as suas contratações, independente, né, desse modelo de contratação, seja ele CLT, seja às vezes por contrato mesmo, prestação de serviço, o que você enxerga que hoje são medidas de cuidado que essa empreendedora deve ter para evitar problemas com relação a isso? Cara, isso é muito importante, né? Eu costumo fazer... Dentro do que a gente faz ali de manualização de processo, eu sempre alinho ali com o time com os meus colaboradores, até mesmo com meus clientes, o escopo de trabalho de cada um e o que a lei, o que o próprio governo me permite fazer dentro do escopo de trabalho. Então, por exemplo, às vezes tem gente que acha que está tendo desvio de função, quando, na verdade, a própria lei, a própria CBO, que é o órgão que cuida dessa parte de descrever a função, a atividade detalhada ali de cada colaborador, ele diz uma lista enorme de funções onde cada atividade pode fazer. Na verdade, uma lista de atividades onde cada função pode fazer. Então, eu sempre tenho esse cuidado de deixar claro, de apresentar, olha, dentro do seu escopo, tudo isso aqui está permitido. Só que eu vou precisar que, nesse momento, você faça isso aqui, essa parte. E à medida que você for crescendo e desenvolvendo, eu vou te colocando outras partes, eu vou te recompensando por isso. Porque as pessoas também elas esquecem de olhar a parte de que você está iniciando com uma pessoa. Não adianta você dar muita demanda, você entregar toda a tua demanda para ela, porque ela não vai te atender. Então você tem que ter maturidade de assumir certas coisas e passar certas coisas para ela. E aos poucos você ir crescendo, ir aumentando a demanda de responsabilidade, a demanda de trabalho e mostrando isso para essa pessoa. Eu acho que isso ali é o fundamental, que as empresas não fazem hoje. Hoje fica tudo muito no subentendido. Então, eu te contratei para vender. Vou vender. Como você vai vender? Não me importa. Isso está errado. Porque se eu sou uma empresa que preza pela honestidade, eu estou vendo uma pessoa ela usar ali de um artifício emocional, usar um apelo emocional para aquela pessoa, que pode ser algo que você não curta, mas algo que já é um hábito daquela pessoa. Então, se você não rever esses processos do que precisa ser feito, do que você, como empresa, prega, você não vai ter a performance no teu time. Você vai ter um time ali limitado que vai fazer tudo que você mandar. E aí a gente vai entrar num ponto onde a empresa ela depende sempre do empresário. A empresa ela não roda sozinha.
E isso é ruim, porque todo empresário ele acredita que em algum momento ele vai conseguir desfrutar mais do que ele construiu. Só que se ele não dedicou tempo e atenção ao que ele construiu, a empresa sempre vai depender dele. Ele vai ser sempre uma engrenagem principal. E aí vai entrar naquele outro ponto de delegar. Às vezes eu fico ali, não, isso é o ouro do meu negócio, isso aqui eu não vou ensinar pra ninguém. Isso é bobeira, as pessoas não compram de você por conta da tua estratégia, elas compram por conta de você, porque as pessoas se identificam e se conectam com você. Então, eu acredito muito nisso, nesse método ali de governança, né? De uma maneira geral. E você falou ali do desligamento, da demissão. Eu acredito sempre, pelo menos é o método que eu faço, na cultura do feedback. No feedback que aponta, feed forward, né, que a gente costuma chamar lá internamente. Então, a gente faz o feedback com a pessoa e a gente aponta ali os pontos de melhoria dela. Você tá com uma performance ruim, eu preciso que você melhore nessa performance. Na segunda conversa, eu vejo, olha só, a gente conversou sobre isso, você melhorou, você não melhorou. Você não melhorou, a gente já teve uma conversa sobre isso. A gente tem uma terceira conversa. Se tiver uma quarta conversa, essa pessoa já sabe que ela vai ser desligada. Por quê? Porque eu, como gestor, eu apontei tudo que ela tinha que melhorar, eu disse que eu podia ajudar ela e ainda assim ela não se dedicou. Então, a partir daí, não tem como eu continuar com uma pessoa que não tá ali disposta, não está disponível para crescer e melhorar. Isso evita muitos problemas, né? Assim, acredito que isso evite muitos problemas, mas eu não diria que isso é um padrão na maioria das empresas. Eu não acho que, assim, quando a gente conversa com empreendedoras, eu acho que as pessoas também, no geral, temem a sinalizar, né? Eu acho que a gente ficou... A sociedade está tão biruleibe, tão louca, que, de certa forma, as pessoas ficaram temerosas ou talvez receosas de serem sinceras e de mostrarem ali, olha, que há um caminho. Olha, isso aqui não está legal, no atual momento está ruim, mas se você fizer X, Y e Z, a gente pode progredir e vai ser ótimo. Exatamente. Se você não fizer, eu vou também te avisar. E aí, quando esse feedback vem, ele é negativo, eu percebo que aí vem toda a questão do que a gente estava falando anteriormente sobre as relações humanas que são complexas. Quando o empregador ele tem esse tipo de diálogo, ou a pessoa responsável por esse setor, enfim, que seja, ela está ali na expectativa de que essa pessoa compreenda a mensagem e possa produzir melhora. Acho que, por mais que isso possa não acontecer, mas essa é a expectativa. E, às vezes, esse empregador, e aí eu percebo que essa talvez seja a razão pela qual muitas pessoas não pratiquem isso, essa questão do feedback ainda, né? Essa pessoa já recebeu um se liga. Ela vai começar a meter atestado, porque tem disso, né, gente? A gente está aqui falando sobre um mundo ideal, que é maravilhoso, mas a gente sabe que a realidade muitas vezes é cruel. E às vezes esse temor de como as pessoas possam agir quando você tenta criar ali uma cultura de a pessoa sair, às vezes ela vai ser mandada embora mesmo, mas ela vai ser mandada embora sabendo o que aconteceu. Exatamente. Em que muitos casos, às vezes, a gente... fulano, tá naquela empresa? Não, fui mandada embora. Mas o que aconteceu? Não sei. Fui mandada embora. E às vezes a pessoa até sabe, né, gente? Mas não ficou aquela mensagem ali clara. Mas eu realmente acredito que a prática desse retorno, né, desse feedback, certamente evita, pelo menos, eu acredito muito que o caminho da verdade, da honestidade, da comunicação clara é sempre o melhor caminho, né? Eu acredito, né, é um dado exclusivamente da minha cabeça, não tem fonte nenhuma. Fontes da minha cabeça. Mas eu acredito muito que 80% das empresas hoje de pequeno e microempresas de pequeno e de médio porte, elas têm uma equipe ruim por falta de comunicação e falta de processo. Então, as pessoas elas não têm clareza de nada do que elas fazem e de nada que elas precisam fazer para crescer naquela profissão ou até mesmo para ter um bom resultado. Se um cara que é empreendedor, ele tem medo de dar um feedback para uma pessoa, você tem que procurar outra pessoa para ontem, para assumir aquele lugar, porque isso não faz sentido, a empresa é sua, você não deveria temer de dar um feedback para uma pessoa e ela te deixar na mão. Então, eu acredito muito nisso, em que essa comunicação, esse feedback e essa recorrência, porque tem gente também que só dá o feedback para falar uma coisa ruim.
Então, você nunca dá mérito a essa pessoa. Você só vai lá para apontar os erros. Isso também é ruim. Isso vai gerar um clima estafado. Porque, querendo ou não, quando você fornece essas duas partes, você vai construindo um relacionamento saudável, né? Exatamente. Com esse colaborador. Exatamente. De forma que ele está aberto também para receber a parte negativa, porque, afinal de contas, ele já recebeu vários aspectos positivos. Eu acho que isso é muito legal também e muito importante. Porque, de fato, existe isso, né? De, se tá tudo certo, eu não vou falar nada. Minha empresa é incrível porque eu sou incrível. Mas se tá tudo ruim, você não faz o seu trabalho direito. Então você é culpado. Exatamente. Também não pode ser desse jeito, né? É assim, é verdade. Isso é muito forte e muito difícil, gente. Olha, ser empreendedor não é fácil. E quando a gente fala do nosso ambiente, né, feminino, ser empreendedora, não é fácil, porque a gente já é mulher, que já é muito difícil. Já entram outras barreiras. Já é muito difícil ser mulher, ainda mais se a gente escolhe o caminho do empreendedorismo, que é um caminho muito prazeroso, de muitos desafios, mas também de muitas loucuras, né? Faz parte, né? Faz parte. Para os passos. Bárbara, a gente já está chegando ao nosso final. Eu falei que era rápido, gente. Eu falei que era rápido, passa muito rápido. Eu tinha até outras perguntas para te fazer, mas não vai dar tempo. A gente marca um 2.0. Eu queria que você desse algumas dicas para essa empreendedora que, de repente, viveu esse processo, né, de crescimento. Sei que você já deu várias dicas aqui preciosas, mas, por exemplo, eu fiquei me imaginando, né, quando você falou, a gente vai pensando em várias situações que já aconteceram na nossa vida, assim, isso aqui foi um erro disso, foi um erro disso. Assim, nesse dia eu não deveria ter feito isso, não deveria ter falado. Mas, por exemplo, essa empreendedora que está crescendo no seu negócio, hoje deseja precisa de contratar pessoas, mas ela, por exemplo, não se enxerga com aptidão para isso, né? Ela tem como terceirizar esse trabalho? Se sim, como que ela faz? Qual seria hoje, se você tivesse uma empresa e não fosse especializada na área que você é, como você orientaria hoje uma empreendedora a seguir esse caminho para que ela pudesse crescer? Olha, de uma maneira geral, eu acredito que se eu estivesse construindo uma empresa do zero, o fundamental ali é descrever. Um ponto muito importante é documentar tudo que a gente faz. Então, até mesmo na questão do feedback, se a gente só tem a conversa e a gente não documenta, fica só uma conversa vazia onde você nunca lembra o que foi falado. Mas voltando aqui para a pergunta. Se eu fosse abrir uma empresa hoje do zero, eu ia anotar qual é o meu objetivo e onde eu quero chegar daqui a 3 anos. Por quê? Porque eu preciso ter essa clareza para progredir ali para os meus próximos passos. Então, eu preciso ter essa projeção de crescimento para investir na contratação de uma pessoa. Então, se, por exemplo, hoje eu tenho uma empresa de recrutamento e seleção. Nos próximos 3 anos, eu vou me planejar para formar outras 3, 5 pessoas para fazer isso, para que eu possa cuidar de coisas mais estratégicas e alavancar essa empresa. Eu acho que falta essa clareza de planejar os longos passos e os pequenos passos para a gente conseguir tornar aquilo ali palpável. Às vezes a gente só coloca metas surreais, metas irreais, e isso acaba frustrando a gente, porque a gente nunca acaba alcançando as nossas metas. Então, hoje, eu descreveria todas as atividades que eu faço sozinha, dividiria aquilo ali em funções e passaria aquilo ali para a pessoa de maneira moderada. Eu acredito que dessa forma a pessoa ali conseguiria ter maturidade, ia conseguir aprender comigo e ia conseguir se envolver um pouquinho ali da cultura. Ia buscar trazer essa pessoa para perto para que ela possa também ajudar as outras pessoas que fossem contratadas depois a se envolverem ali naquele ambiente. É, de fato, gerar ali um discípulo, né? Gerar relacionamento. Uma pessoa que você já sabe intencionalmente que você está preparando ela ali para você se dedicar a outras coisas, porque o crescimento é assim, né? Não tem como você construir um time de sucesso e jogar em todas as posições. Exatamente. Você vai ter que, em algum momento, deixar o campo, né? Para só gerenciar ali o seu time que você vai ter construído. E posso dar uma dica para as futuras funcionárias dessas empreendedoras? Com certeza. Bom, se você hoje está buscando uma oportunidade no mercado de trabalho, você não precisa ser uma pessoa excepcionalmente talentosa. Você precisa ser uma pessoa dentro da média. Então, busque a história dessa empresa, busque essa empreendedora, entenda o que ela faz e onde ela quer chegar e se qualifique, seja disponível ali. Acho que a sua disponibilidade nesse primeiro momento vai ser o fator essencial para que essa pessoa te escolha. Então, se prepare, busque a história, escolha uma roupa legal, se apresente bem. As pessoas compram uma imagem, compram um posicionamento. Então, é assim que o mercado funciona, você tem que jogar de acordo com as regras. O básico às vezes precisa ser dito, né? O muito básico. Que a gente às vezes estava conversando um dia desses e ela falou, olha, hoje eu fiz várias entrevistas
e foi uma coisa linda, porque às vezes as pessoas chegam totalmente despreparadas, com o cabelo todo... Não dá, gente, não dá. Então, são coisas básicas, mas que são muitíssimo importantes de serem consideradas e realizadas, não é mesmo? Bárbara, muito obrigada. Queria que você agradeço, que honra. Deixasse o seu Instagram pro pessoal aí que quer te seguir, ver as suas dicas, de repente buscar o seu serviço, não é mesmo? Buscar, porque aqui foi bem uma fatia muito pequenininha, exatamente, de tudo aquilo que é a sua vida. Então, passa aí o seu Instagram pro pessoal, como o pessoal pode te contatar e tudo mais. Perfeito, gente. Ó, meu Instagram é barbaracoach.t, coach, C-O-U-T. O Instagram do meu grupo é @grupo Next for You. E eu vou deixar aqui de presente para vocês, vou pedir pro pessoal colocar aqui no link, um perfil comportamental, uma análise de perfil comportamental para vocês fazerem e entenderem o perfil de vocês, para que vocês possam liderar, para que vocês possam trabalhar, extraindo aí sempre o melhor de vocês. Já começamos esse ano com um presente. É o melhor podcast que você poderia assistir, não é mesmo? Então, muito obrigada por esse presente, Bárbara. Eu que agradeço. Inclusive, esse teste é muito revelador. Porque às vezes você vai falar assim, não, que isso? Você às vezes não quer reconhecer que você é aquilo, mas às vezes você é, gente. E é muito importante se conhecer para crescer e avançar, seja como empreendedor ou em qualquer outro lugar que Deus tenha te colocado. É sempre importante conhecer as nossas melhores habilidades, porque naquilo que a gente é ruim nem sempre a gente vai melhorar. Mas naquilo que a gente é bom, com toda certeza a gente pode potencializar. E deve, não é isso? Bárbara, muito, muito, muito obrigada. Gente, esse foi o nosso primeiro episódio deste ano de 2026. Ainda tem muita coisa pra gente. Muita coisa. Muita coisa. Foi só o primeiro. Vim aqui bem carnavalesca, não é mesmo? E eu queria muito agradecer a você que ficou com a gente no ano de 2025 e já está começando 2026 com a gente. Fica aqui, que aqui tem muita coisa boa para você. Um beijo e até a próxima.